Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre as escolas de Carlos Magno, sobre os vikings e a Normândia e sobre a defesa da pluralidade. Bora lá? Até a formação do Império de Carlos Magno, a história do Reino Franco foi marcada por lutas e conquistas, As atuais cidades-colônia Milhão, Marsella e Barcelona faziam parte do Império Carolíngio. Os reinos que se formaram na Europa não possuíam exércitos profissionais como os romanos. A maioria dos guerreiros que invadiam o Império Romano do Ocidente eram homens livres que também se ocupavam do cultivo da terra. A partir do século VIII surgiu um novo tipo de guerreiro que fazia parte de uma camada social privilegiada. O guerreiro proprietário, ou cavaleiro. Ele não plantava, os outros faziam por ele. Imploramos a vossa santidade que os ministros do altar de Deus adornem os seus ministérios com boas maneiras, e seja-lhes permitido agregar, reunir e associar a si próprios não apenas os meninos de condição servil, mas também os filhos dos homens livres, e que se estabeleçam escolas onde as crianças aprendam a ler. Emendai cuidadosamente em cada mosteiro ou bispado os salmos, os sinais da escrita, os cânticos, o cômputo, a gramática e os livros católicos. Essa é a lei de 789, citada por Gustavo de Freitas nos 900 textos e documentos de história. Carlos Magno dedicou grande parte do seu reinado às guerras de expansão, mas também preocupou-se em estimular o desenvolvimento da cultura. Numa lei de 789, por exemplo, ele dirigia-se aos bispos ordenando-lhes que construíssem escolas para as crianças. Para governar, o Carlos Magno cercou-se de intelectuais como Alcuino, encarregado de organizar a escola do Palácio Real. Essa escola, além de atrair pessoas de toda a Europa, era usada para formar professores que iriam trabalhar nas escolas dos mosteiros e dos bispados espalhados pelo reino. Entretanto, apesar do esforço de Carlos Magno em tornar a educação acessível aos súditos, grande parte da população não teve acesso a esses centros de cultura e conhecimento. Para o linguista Bernard Cerqueglini, que organizou a lista de 75 línguas faladas atualmente na França, o que está em jogo é a defesa de um patrimônio cultural. Preservamos prédios, por que não as línguas? Disse ele à Folha. Hoje todos os franceses falam francês, o que não os impede de praticar o bilinguismo. Para a França é importante que o cidadão fale pelo menos o francês e não que ele fale apenas o francês, enfatiza. Entre as línguas regionais que conhecem maior desenvolvimento, ele cita o catalão. Do outro lado da fronteira, na Espanha, todos falam a língua. As placas das ruas são bilíngues, há jornais no idioma regional. A população catalã-francesa tende a adotar a língua regional de forma crescente, disse ele. Em algumas áreas do país, há escolas que ensinam a língua regional desde o processo de alfabetização. Hoje, na França, não se fala apenas o francês. Existem vários outros idiomas. Eles são uma espécie de herança deixada pelos povos que ocuparam a região durante séculos. É o caso, por exemplo, dos catalães, que têm hoje o seu território original dividido entre dois países, a Espanha e a França. Apesar de serem considerados franceses ou espanhóis, os catalães preservam muitos de seus costumes, inclusive o idioma. Isso, sobretudo, na Espanha. Em julho de 1999, o presidente da França, Jacques Chirac, vetou o uso das línguas regionais nas administrações locais. Ao todo, o número de pessoas que falam os idiomas regionais na França tem diminuído. Na Córcega, por exemplo, cerca de 150 mil pessoas falam o corso, numa população de 250 mil. No início do século XX, todos os habitantes da ilha usavam o idioma. O número de defensores de medidas protetoras a essas línguas é muito grande. Uma das propostas é incentivar o ensino desses idiomas em escolas para que eles possam ser preservados. Depois da morte de Carlos Magno, em 814, a Europa sofreu novos ataques, dessa vez dos húngaros, dos vikings e dos árabes. O rei franco, Carlos III o Simples, terminou cedendo ao oeste de seu reino a um dos chefes vikings. É esse povo que você vai conhecer agora. Os habitantes da atual Normândia, norte da França, são descendentes de povos que nada têm a ver com os gauleses nem com os francos. Os normandos, ou homens do norte, são originários de regiões onde hoje se localizam os países escandinavos, Finlândia, Suécia, Noruega e a atual Dinamarca. Eram conhecidos como vikings. Até os nossos dias, eles são representados geralmente como indivíduos rudes de barba e bigode compridos, lança ou machado, escudo nas mãos e chapéu com 2 chifres. Mas isso representa mais uma caricatura do que uma realidade. Organizados em grupos, os vikings navegavam em grandes barcos de madeira chamados dracars, de 25 metros de comprimento e 5 metros de largura. Para aterrorizar seus inimigos, colocavam uma cabeça de dragão na frente do barco que podia carregar em média 60 homens. Nas regiões geladas da Escandinávia e da Dinamarca, a prática da agricultura era difícil. Alguns grupos vikings atingiram a Islândia, a costa da América do Norte, no atual Canadá, e colonizaram a Groenlândia.
Outros se dirigiram à Rússia e à costa europeia, sobretudo no litoral do Império Carolíngio, onde estabeleceram povoados permanentes. Piratas temidos, os vikings realizaram pilhagens a diversos locais da Europa. Em 841, pilharam e incendiaram a cidade de Rouen, no Império Carolíngio, depois de terem massacrado a maior parte de seus habitantes. Os corajosos vikings atemorizavam as populações dos locais por onde passavam, sobretudo devido à brutalidade e rapidez nos ataques. Isso os tornava imbatíveis. Diante deles, o exército dos francos, que não possuía frotas de barcos, era frágil. Contudo, aos poucos, foram se estabelecendo relações entre francos e vikings. Em 911, o rei franco Carlos III Simples cedeu a Rolão, chefe dos vikings a oeste do reino. A região é atualmente conhecida por Normândia. Em troca, Rolão converteu-se ao cristianismo, tornando-se vassalo do rei franco. A partir daí terminaram as invasões dos vikings. Mantendo sua tradição, os normandos até hoje gostam de se aventurar pelo mar e são exímios navegadores e pescadores. Está na obra de Jean-Paul Dupré, Meg Star. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem curtiu, dá um dislike. Hasta lá, vista e até a próxima.